Esta semana, um hospital catarinense recebeu autorização para extrair células-tronco de pacientes. É o primeiro do estado a fazer o procedimento que oferece a possibilidade de guardar esses pequenos componentes do organismo para serem utilizados em futuros tratamentos de saúde. Mas você sabe exatamente como funciona o uso das células-tronco pela medicina? Uma das possibilidades é na cirurgia plástica e futuramente ela pode, inclusive, substituir o silicone. Veja na reportagem de Francis Silveira. O material biológico é retirado do paciente durante uma cirurgia, mas antes de conhecer a técnica, é preciso saber a diferença. Há dois tipos de células-tronco. Primeiro, as embrionárias, derivadas de embriões com apenas uma semana de gestação. Por serem muito novas, têm a capacidade de formar qualquer tipo de tecido humano. Segundo, as adultas, que podem ser encontradas por todo o nosso corpo, nas camadas mais inferiores, como as de gordura. Elas são responsáveis pela regeneração de quase todas as nossas células e são as mais usadas atualmente pela medicina. Nós retiramos essas células a partir da parede dos vasos sanguíneos, principalmente. Essas células, então, são cultivadas e elas adquirem uma capacidade ampla de diferenciação em vários tipos de tecidos. O professor Radovan é doutor em biologia celular pela Universidade de Paris e foi um dos primeiros cientistas a pesquisar as células-tronco adultas no Brasil. Dependendo da patologia, as células podem ser injetadas diretamente no local da lesão, como elas podem ser injetadas na circulação, porque elas têm a capacidade de serem retidas e participar, então, retidas no tecido lesado e participar na regeneração e reparo desse tecido. O pesquisador também é diretor científico do único laboratório brasileiro autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária a preservar células-tronco adultas para utilização médica. Esta semana ele veio a Santa Catarina assinar um convênio entre o laboratório, que fica no Rio de Janeiro, e um hospital de Florianópolis. A instituição é a primeira do estado a oferecer o serviço de extração de células-tronco. O procedimento poderá ser feito durante qualquer tipo de cirurgia. Tudo começa com o pedido médico, ou seja, o médico assistente de um determinado paciente identifica a necessidade ou sugere ao paciente que ele faça a armazenagem de suas células-troncos adultas. Quando esse paciente realiza um procedimento cirúrgico dentro do hospital, a coleta é feita dentro do centro cirúrgico. Depois de retirado do paciente, o material biológico é resfriado e segue para o laboratório Carioca, onde será armazenado num banco de células-tronco. O procedimento custa R$ 3.800, além de R$ 600 por ano, pela conservação das células-tronco no laboratório. Elas serão congeladas, elas são mantidas congeladas dentro dos laboratórios da Excellium. Quando um médico decidir que ele vai precisar utilizar essas células, ele informa a Excellium prepara agora as células, encaminha de volta para o hospital, para o médico, que vai aplicar de novo essas células ao paciente. Para o cientista, quanto mais cedo as células forem armazenadas, melhor. A juventude celular é uma qualidade e nós podemos, portanto, regenerar esses tecidos que estão envelhecendo. Uma das aplicações mais visíveis é na cirurgia plástica. As células são injetadas na pele e o resultado aparece em poucos meses. Normalmente, a partir do segundo, terceiro mês é bem perceptível. Essa renovação já ocorre nas primeiras semanas, mas clinicamente visível a partir desse período. Ele vai progressivamente até um ano e meio, melhorando esse aspecto. E existe uma estabilização por alguns anos, de 3 a 4 anos aproximadamente, né? Quando aí é uma questão de se reavaliar a necessidade ou não de uma nova aplicação ou algum outro tipo de procedimento. Mas o cirurgião adianta, ainda não é o fim do Botox. O Botox tem outra função, ele faz uma paralisia da musculatura. Esse produto ele não faz isso, ele faz uma renovação da pele, eles trabalham de formas distintas. Já os silicones, estes sim podem estar com os dias contados. Existem pesquisas muito sérias sendo feitas no Brasil e fora, no Japão, França, para enriquecimento de enxertos de gordura com células-tronco. Com isso, a expectativa de pessoas ou com seios pequenos, a hipomastia, ou até situações de câncer de mama para reconstrução, de em vez de utilizar prótese de silicone, utilizarem enxertos de gordura enriquecidos com células-tronco. Para médicos e cientistas, a terapia com células-tronco é bem mais do que apenas uma caixa da juventude. No Brasil, a técnica começou a ser usada há 10 anos, praticamente está dando os primeiros passos.
mas tem um caminho bastante promissor pela frente. É a esperança de cura no futuro para doenças ainda incuráveis e já é usada no tratamento das chamadas doenças degenerativas, aquelas que muitos de nós teremos quando chegarmos à velhice. Isso pode envolver as lesões de coração, como o infarto, isso pode envolver as lesões vasculares cerebrais e todos os problemas vasculares, como varizes, como deficiências que causam amputação de pernas em diabéticos e por aí vai. A terapia com células-tronco é um avanço, mas ainda não é a cura para todas as doenças. Nossa capacidade de consertar o tecido nervoso central, particularmente o cérebro e a espinha medular, são ainda limitadas. Eu imagino que no futuro nós vamos chegar ainda lá, mas atualmente ainda não são as aplicações clínicas de rotina.